A escola, local cheio de lembranças e contrastes. Quando se é jovem, a gente acha ruim, quando se é velho, acha que foi o melhor período da vida. Mas sendo bom ou ruim, temos que admitir, costuma ser marcante e nos traz recordações. E com relação a esse tema, vocês já notaram a quantidade de obras orientais, tanto animes, filmes e doramas têm a escola como palco para seus acontecimentos? Pois bem, hoje vou tentar mostrar alguns motivos que podem esclarecer o porquê de tantas obras de vida escolar, logo após nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos! Eu sou o Elvio, seu apresentador e guia no mundo fantástico das obras escolares. Já que você está aqui esperando eu iniciar o conteúdo, vou aproveitar e pedir para que você se inscreva. É bem nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo. Deixe também um like caso goste do conteúdo. Assim já garante de não se esquecer. Siga também nosso parceiro, a WebTV Mato Grosso News, uma das maiores WebTVs do Brasil. Feitos os pedidos, agora vamos para o vídeo. Por que o Oriente produz tantas obras com o tema de vida escolar? Para esse entendimento, vou focar principalmente na produção dos animes. Mas vale ressaltar que praticamente todas as questões que vou levantar servem para a maioria esmagadora de todas as obras dessa natureza. Só aqui no canal já falamos de 4 obras: Come Can't Communicate, Yowamushi Pedal, Look Kiss Me e More Than a Married Couple, But Not Lovers. E para ficar mais claro, vamos colocar alguns números para marcar os fatos. Na temporada de verão de 2016 foram lançados 48 animes e destes 15 foram de vida escolar. E agora em 2023, de janeiro para cá, já temos 13 animes com tema escolar, dentre os anunciados e os que já estrearam. Existem basicamente 4 motivos que podem ser responsáveis por isso, sendo eles a facilidade de se identificar com a obra, a questão cultural, a facilidade de se trabalhar o roteiro e o custo de produção. Vamos entender a influência de cada um deles. A facilidade de se identificar com a obra. Imagine um filme medieval como O Senhor dos Anéis, ou uma série como Game of Thrones, ou ainda um filme de ficção como Guerra nas Estrelas ou Blade Runner. Com certeza muita gente conhece, possivelmente até goste de algum deles, mas é mais provável que a pessoa não consiga se identificar com os personagens ou ambientes, até porque nem tem como alguém vivenciar esses acontecimentos. Agora, se alguém tiver acesso a uma obra onde os personagens estejam num colégio, com certeza essa pessoa vai se identificar mais facilmente. Afinal, a grande maioria das pessoas vivenciou ou conhece como é um colégio, quais são as coisas legais e ruins desse ambiente. Período em que temos algumas de nossas maiores amizades, nossos primeiros amores, nossos conflitos pessoais, e assim costuma despertar aquele sentimento de saudosismo. Vale lembrar também que a maioria dessas obras são focadas para o público adolescente, que de modo geral está justamente vivenciando o período do ensino médio, tendo muitas vezes a mesma linguagem e participando de coisas que são amplamente conhecidas por eles. Agora, a questão cultural. Você sabia que a China é o país com o melhor nível de educação básica do mundo? Esse é o resultado do ranking que utiliza como critério as notas do PISA. E não estou falando das chineladas de sua mãe, e sim do Programa de Avaliação de Estudantes Internacionais. E você sabia também que os 5 colocados no topo da lista, 4 deles são da Ásia e que por acaso 2 deles são os maiores produtores de animes e doramas? No Japão, por exemplo, as escolas não são simplesmente transmissoras de conhecimento, mas também têm foco no desenvolvimento do caráter e boas maneiras, onde desde pequenas as crianças são ensinadas a respeitar outras pessoas, a serem gentis com animais e a natureza, e também aprendem sobre generosidade, compaixão e empatia, além de autocontrole, coragem e justiça. Uma das cenas mais conhecidas mundialmente dos colégios japoneses são das crianças limpando a escola. Saibam que são raras as escolas que possuem faxineiros, uma vez que as crianças e adolescentes já fazem isso como maneira de aprender a respeitar e manter organizado o ambiente que utilizam. A taxa de presença escolar japonesa é estimada em 99,9%. Raramente um aluno falta às aulas. Em média, os japoneses têm um dia escolar de 8 horas, podendo ter aulas aos sábados
e aulas de reforço ou atividades extracurriculares, como são os casos dos clubes escolares. Claro que nem tudo é positivo. Tanto no Japão quanto outros países asiáticos, existe uma cobrança significativa com relação às notas. Por isso, existe um grande índice de estresse e problemas psicológicos entre os alunos. Mas isso é um tema para explorarmos melhor no futuro. Voltando à questão cultural, fica claro que o ambiente escolar é um dos mais impactantes na vida e formação dessas pessoas, e isso com certeza contribui para a escolha da temática nas produções. A facilidade de se tratar o roteiro. Esse é um ponto meio espinhoso, mas quando se trata do profissional que escreve a história, é fato que o roteirista tem muito mais dificuldade de adaptar ou criar uma obra sobre um ambiente que seja desconhecido, como um planeta inteiro, a exemplo de Avatar, ou como estará o mundo no futuro, a exemplo de Mad Max. Obras que exigem necessidade de se criar um maior nível de detalhamento para que a fidelidade e a aceitação na história contada sejam aceitáveis, pois precisam de todo um contexto de como o mundo funciona, o que existe nele e como são as interações dos personagens nesses ambientes. Isso é uma coisa que exige esforço e talento para ser bem desenvolvido. E será que todo roteirista possui essas habilidades? Com certeza alguns possuem, mas a grande maioria é preguiçosa. Afinal, dá muito trabalho criar tudo isso. E sabemos que o ambiente escolar é algo mais receptível e fácil de ser assimilado. Então acabamos escolhendo contar a história nesse lugar. Não estou dizendo que toda a história que se passa num colégio significa que é uma história simples. Existem muitas obras complexas, mesmo com o tema escolar. Mas com certeza esse ambiente propicia uma gama de possibilidades de forma mais fácil a ser contada. Afinal, posso fazer um terror, um romance, um drama, uma ficção, uma aventura e tudo sem precisar sair do colégio. Outro facilitador está na questão da interação. Afinal, todos os personagens da obra que se comunicam acabam sempre se reunindo por lá. Não é necessário pensar muito em criar motivos do porquê o personagem A ou B vão se encontrar. Basta dizer que são alunos e isso será natural de ocorrer. Outra coisa, nem todo mundo gosta do ambiente escolar ou tem boas recordações de lá. Então alguém pode dizer, isso não seria um motivo impeditivo para a escolha do tema? Poderia até ser verdade. No entanto, os roteiristas não costumam se prender aos momentos considerados chatos ou negativos, como por exemplo falar da semana de provas, ou contando sobre o dia que o personagem aprendeu a diferença entre mal com U e mal com L. Aposto que você matou essa aula e está tentando lembrar a diferença agora. Mas voltando à questão, os roteiristas ou autores de modo geral procuram usar os momentos considerados bons na escola, o que envolve a amizade, as paqueras, as brincadeiras, os esportes. Somente algumas pouquíssimas exceções são focadas realmente nos momentos de estudo, a exemplo do anime Karekano, que sempre tinha episódios inteiros dedicados ao estudo da protagonista e sua busca por ser a melhor, e no dorama Intensivão de Amor, que mesmo sendo um drama com toques de suspense, conta muito da dificuldade do dia a dia de estudo para o vestibular. Isso tudo ajuda a criação de uma relação afetiva entre a obra e o espectador, pois ele vai gostar de lembrar de algo que seja parecido com seu tempo de colégio ou vai ficar sonhando na escola perfeita, imaginando bem que minha vida escolar podia ter sido assim. Agora, provavelmente o motivo mais importante seja o custo de produção, ou basicamente dinheiro. Todo tipo de produção, por mais simples que aparentemente possa ser, possui um custo elevado. E quanto mais grandioso, fantasioso ou complexo a história, mais caro fica o desenvolvimento, mesmo com o uso de recursos digitais modernos para a criação de cenários, por exemplo. Esses custos continuarão altos no caso das animações. Mesmo a produção de um episódio, apesar de mais barato que um live action, que é a versão com atores, os valores não são baixos. Só para exemplificar melhor, vejamos que, em média, uma produção por episódio de Game of Thrones custava 10 milhões de dólares, enquanto a produção de um episódio de Glee custava algo em torno de 3 milhões de dólares. E a produção de um anime custa em média 145 mil dólares. Claro que esses custos variam em virtude de outros quesitos, como o uso de efeitos especiais, prazos, qualidade final, valor do salário dos atores ou desenhistas. Mas já é possível ver que uma produção escolar é muito mais barata, porque sendo com atores, é muito mais em conta alugar uma sala de aula
ou montar um set de filmagem desse ambiente do que um castelo. E o mesmo se aplica às animações. Uma escola é formada de objetos mais conhecidos dos desenhistas e, com certeza, menos complexos de serem criados, fora que muitos cenários acabam sendo reutilizados para mais de uma cena. Vou ilustrar com algumas cenas do anime Come Can't Communicate. Existem várias cenas onde o protagonista se encontra em frente aos armários. Na maioria delas, o ângulo é o mesmo, tendo alterações somente na animação dos personagens. As cenas dentro da sala de aula também possuem alguns ângulos que mostram que o cenário sempre é reutilizado. E mesmo quando os ângulos são diferentes, pode-se notar pelos detalhes de luz que o cenário também costuma ser reutilizado, como pode ser visto nessas imagens. Isso faz com que o ambiente seja reaproveitado mais de uma vez, ganhando tempo de produção e menos serviço para os desenhistas. Ou seja, vão pagar pelo desenhista apenas uma vez por aquele cenário. Diferente de uma animação de cenas de luta como Demon Slayers, que exige a criação de cenários inteiros a cada episódio, com direito a giro de câmera, visões de vários ângulos, o que força o desenvolvimento de vários desenhos novos, aumentando o custo da obra significativamente. Então, em virtude disso, os estúdios querem que suas obras mais chamativas continuem fazendo sucesso. Isso tem um custo alto e, para garantir ter o dinheiro de produção, fazem obras de vida escolar para, digamos, angariar fundos necessários. Basicamente, se um anime famoso custa $160 mil por episódio, então vamos lançar 5 animes custando $80 mil por episódio. Assim, garantem o lucro e ainda uma reserva de caixa. Finalizando, podemos ter outros motivos para a enxurrada de obras com a temática escolar? Com certeza, a resposta é sim. Mas, sem dúvida, esses 4 pontos são os mais significantes para decidir desenvolver qualquer obra do tipo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de se inscrever. Vale lembrar também que, se desejam deixar dicas e conversas diretamente com nossa equipe e outros inscritos, temos o nosso Discord, que estará na descrição. Temos também várias enquetes na nossa aba Comunidades do canal do YouTube. Participe! E com isso encerro mais um vídeo. Fiquem bem e até a próxima!